Vamos para mais uma aula do curso de procedimento comum no processo de conhecimento do professor Vinícius Lemos e hoje eu vou falar sobre a audiência do artigo 334 ou audiência de conciliação e mediação. O modo de início do processo mudou com base no novo ordenamento. O que significa isso? Significa que a citação do réu será para, a priori, em regra, o momento de se buscar uma conciliação. Por quê? Porque no modo em que era instado o processo no código anterior, era que as partes já litigavam, já ofereciam as suas armas processuais, o autor, o réu, e depois tinha uma tentativa de conciliação. Só que, para que conciliar se eu já sei todas as armas, se eu já me desgastei contratando advogado, juntando todas as provas e já litigando? A visão foi que a audiência de conciliação deve ser antes de qualquer manifestação do réu sobre a sua própria defesa e qualquer produção de prova. Por quê? Porque o réu, ao contestar, como veremos na próxima aula, nas próximas aulas, ele precisa trazer todas as suas provas que ele já detém e requerer outras. Precisa trazer todos os seus fundamentos fáticos e jurídicos. Então, para que conciliar depois? Essa era uma grande dúvida. E aí trouxe no novo ordenamento o momento da audiência para antes da resposta do réu, antes da defesa. Então, a audiência do artigo 334, ela é uma fase processual entre a petição inicial e a resposta do réu, depois da citação, ou seja, o réu é citado para conciliar ou mediar. O autor tem que falar, como vimos na petição inicial, se ele quer ou não quer audiência de conciliação ou mediação, e o réu, ao receber a citação chamando para a audiência, deve também se manifestar sobre isso, para que tenha essa audiência. Então, o intuito dessa audiência é, antes de litigar, tentar realizar um acordo. A audiência pode ser de mediação ou de conciliação. Mediação, ela tem um viés mais passivo, a conciliação mais ativa, e aí eu explico a diferença entre os dois. A conciliação geralmente serve para situações em que as partes não têm um contato anterior ou um vínculo tão grande anterior. Então, se tem um acidente de trânsito, você vai buscar mais uma conciliação, atitudes ativas, onde você quer tentar chegar num acordo. Já numa relação que continua, vamos supor, dois parceiros comerciais, ou numa ação de família, talvez a mediação, onde entender qual que é o problema para continuar a relação, seja uma relação comercial, seja uma relação familiar, é mais importante. Então, o agente público ali, conciliador ou mediador, vai ter atitudes diferentes. A mediação visa entender o réu problema, o autor e o réu, para buscar entre eles a melhor solução, mediando aqui, fazendo com que as partes entendam o que se busca. Já na conciliação é uma atitude mais ativa. Tem acordo, não tem? Qual que é o limite? Qual que é a base? Se não tem acordo? Então essa aqui é bem a diferença entre um e outro. Cada situação pode ensejar mediação ou conciliação. Somos mais acostumados com a conciliação, mas a mediação ela tem a sua serventia. E essa visão de que o processo precisa, antes de um litígio, antes de uma busca pelo embate procedimental e argumentativo, buscar a conciliação, buscar a autocomposição, que é um gênero que se divide entre outros, é justamente por esses princípios, por possibilitar um sistema até de multiportas, de não buscar a heterocomposição pela sentença, mas para ali ter princípios como a autonomia da vontade das partes, a busca por uma resolução do conflito em que ninguém saia com imposições, mas com uma autocomposição.
E diante disso, tem vários princípios que regem essa autocomposição. A autocomposição é independente, né, em relação à jurisdição ou à heterocomposição, à decisão do juiz. O que se autocompõe tem essa independência, deve ser realizada com parcialidade, ou seja, o conciliador e mediador tem o dever de imparcialidade, tem o dever de respeitar a autonomia da vontade das partes. Nessa audiência aqui precisa da confidencialidade, ou seja, isso é um ponto muito crucial para se imaginar o quê? O juiz não pode participar dessa audiência, o juiz não pode comandar essa audiência, porque quebra a confidencialidade. Mas como assim confidencialidade? É porque para se chegar num acordo ou na possibilidade de mediar e entender o problema, pode ser que as partes lancem mão de argumentos que só entrariam neles em eventual fase probatória, em eventual contestação. Pode até confessar e não vai ter nenhum reflexo disso no processo, porque essa audiência tem a confidencialidade e se não se chegar no acordo não vai ser instado, não vai ser atermado esses pontos, essas manifestações orais, justamente para que não vicie, para que as partes não tenham receio de falar. Então isso é um princípio muito importante da confidencialidade, da autocomposição dentro do processo, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Informar o que se está se decidindo com a busca aqui do auxílio do terceiro, que é o mediador ou o conciliador. Isso é importante meio para desafogar o judiciário, para resolver o conflito. Quanto mais as partes juntas chegam numa solução, melhor é a solução. Por mais que não seja melhor para uma das partes, mas é melhor para o próprio litígio em si. Então, esses são os princípios que norteiam a conciliação extrajudicial e também a conciliação realizada dentro do processo, porque essa audiência é para uma conciliação ou mediação judicial aqui. O agente público, mediador ou conciliador, vai ser o realizador da audiência. Como eu disse, não pode ser pelo juiz. A própria organização judiciária tem que escolher ali, se cadastrar, tem que ter os seus mediadores ou conciliadores ou meios próprios, que seriam os sejusques em relação a isso, para que se tenha uma estrutura própria para essa audiência. Justamente nem que tenha um custeio em relação às custas processuais, despesas processuais, mas tem essa necessidade. O conciliador ou mediador também pode se declarar impedido de realizar aquela audiência, e aí manda para um substituto ali que o outro realize aqui e tudo mais. Quando eu falo que o juiz não pode participar dessa audiência. Quando tiver outras audiências, audiência de instrução e julgamento e tudo mais, sempre o juiz vai tentar uma composição, mas não é o intuito dessa audiência, que é desligada da própria vara, desligada do próprio órgão, para dar mais autonomia aqui. Como o código optou pela regra ser a audiência, as partes devem comparecer. É óbvio que as partes podem negociar processualmente, podem não querer a audiência e assim optar. Mas se tiver audiência, se elas não forem e não demonstrarem motivo justo, levarão multa de 2% do valor da causa por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Então é importante o autor já falar na petição inicial, não quer audiência, o réu já falar também não quer audiência, ou já deixar um negócio jurídico processual no contrato, se for o caso, para que não tenha audiência. Porque se tiver audiência e não comparecer, multa de 2% do valor da causa, e não é para outra parte, é para o próprio judiciário. A participação não é só da parte, mas da parte e dos advogados, justamente para que eles possam realizar ali a sua mediação e conciliação. E aí é um ponto que o próprio artigo 334 diz: pode ser representado? Pode. Por procuração? Pode. Mas a procuração aqui é a procuração para que um terceiro haja no lugar da pessoa, não para que o advogado tem a procuração para a capacidade postulatória, aqui é uma procuração para a capacidade processual.
Pode ter um terceiro, como se fosse um preposto da parte? Pode ser, não é um problema, mas precisa de uma parte ali. Justamente para que seja possível aqui a tentativa de conciliação. E não tem aqui, se faltar audiência, diferentemente do juizado, e isso teve muita complicação no início, porque no juizado, se você não vai na audiência, principalmente o réu, vai ter o efeito processual da revelia. Aqui não tem efeito processual nenhum de prejuízo no processo. Vai ter a multa justamente para dizer assim, não quer ir na audiência e não avisou e não agiu com boa fé, com cooperação e teve a solenidade sem ir, leva a multa de 2%. Mas não tem reflexos processuais. Vai começar o prazo da contestação e tudo mais, pelo acordo não ter sido exitoso ali, mas não vai ter um reflexo processual. Como eu disse, as partes podem pedir dispensa da realização. Só que o código colocou um probleminha aqui, que é o quê? Precisa de dispensa por ambas as partes. E o que significa isso? Seria o autor falar que não quer e aguardar o réu falar que não quer também. Mas se o autor falar que quer, o réu não teria como se sair disso. Essa é uma complicação que o código já coloca. E no cotidiano forense tem se visto uma flexibilização em relação a isso. Que seria o quê? Vai ter audiência quando ambos querem. Né? Se o autor fala que quer e o réu fala que não quer, é possível que se dispense. E vice-versa também. Então, o intuito é não atrapalhar o processo. Em vários locais do Brasil até nem tem audiência. Né? Também não vai ter audiência, gente, quando o caso em si não comportar autocomposição. Né? Vamos supor ali, um caso em que a Fazenda Pública não pode autocompor. Não tem por que ter audiência, aí vai ser direto citação para contestar. Então, sempre que o caso em si não comportar autocomposição, vai ter aqui a dispensa. E aí funciona de um outro modo. O processo é muito mais interligado como era no código anterior. Cita-se para contestar. Aqui, se o caso for possível de autocomposição, precisa que as partes não queiram a audiência. E aí precisa dessa manifestação do autor e do réu. O do réu é a petição que ele fala, não quer audiência. Só que tem um problema. Quando o réu fala que não quer audiência, o prazo para a contestação, que seria da audiência, de um dia depois da audiência, vai ser desse protocolo. Então, eu protocolei, o código fala de até 10 dias úteis antes, mas só que isso acaba que não acontece. Eu protocolo falando, não quero audiência hoje, o meu prazo começa amanhã. Então tem essa base aqui. No litisconsórcio passivo, com vários réus, precisa que todos não concordem. Se um quiser que tenha audiência, vai ter a audiência. Então precisa que tenha essa desistência geral aqui para que não tenham a audiência de conciliação ou mediação. Tem ainda a possibilidade de que a audiência seja remarcada. Né? Isso quer dizer o quê? Que se remarque a audiência, que a audiência seja adiada. Vamos supor ali que as partes estejam tentando chegar num acordo e precisam de uma outra sessão. Marca para até 60 dias para que as partes possam ainda tentar chegar num acordo. Isso para demonstrar o prestígio do código pela autocomposição. Então tem essa possibilidade de que as partes realizem esse negócio jurídico. Marca-se a audiência e ainda não terá prazo para contestar. Então isso que é o bom, é justamente deixar o litígio para depois. Então essa é a base da audiência. Uma vez estada a audiência, tenta-se fechar o acordo por mediação ou por conciliação, não constando, ela é infrutífera e no dia seguinte começa o prazo para a contestação, para a resposta do réu, que será a nossa próxima aula. A partir disso, então, nós temos aqui a aula de audiência do artigo 334, ou audiência preliminar de conciliação ou mediação, e na próxima aula falaremos sobre a resposta
do réu. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curte aqui e até a próxima aula.